Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje nós vamos fazer a análise pré-jogo da partida contra o Sevilha, no que se tornou algo raro para o Barcelona nesse começo de temporada. Vai ser uma partida dentro de casa. O Barça está 100% no estádio de Montjuïc e o Flic-Flaca vai a campo com o objetivo de manter esse aproveitamento dentro dos seus domínios. O adversário é uma tradicional equipe espanhola, mas que não está tendo um desempenho condizente. Sevilha está muito mal e está inclusive mais perto da zona de rebaixamento do que das posições que garantem vaga às competições europeias. E como sempre, ao longo desse vídeo pré-jogo, nós vamos entender melhor como joga o nosso adversário e quais caminhos o Barcelona pode trilhar para ter uma vitória mais tranquila na partida desse domingo. Mas antes da análise começar, deixa eu pedir o teu engajamento, porque tu sempre esquece. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Fazendo tudo isso, você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor sobre o Barça para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Feito o lembrete, vamos lá. Como joga o Sevilha? O time da Andaluzia joga num 4-2-3-1 bastante estático, de pouquíssima variação tática dentro da própria partida. Ambos os volantes têm mais funções defensivas do que liberdade para ir à frente. Normalmente quem faz a construção saindo de trás são os dois laterais. Na direita, o José Ángel Carmona, que costuma vir fazer a construção por dentro e não tem o costume de pisar na linha de fundo, de fazer a ultrapassagem. E do outro lado, joga o Adrià Pedrosa, que é um lateral mais clássico, joga rente à linha e costuma ir no fundo para fazer o cruzamento, mas também não tem tanta vocação ofensiva assim. E mesmo que ele avance mais do que o seu companheiro do outro lado, ele não vai avançar o tempo todo, ele aparecer no ataque não é algo assim tão frequente. Os volantes Agumé e Gudels são jogadores mais de força, de imposição física, que tem muita capacidade para recuperar a bola, mas não tem tanta lucidez assim para entender e tomar a melhor decisão do que fazer quando está com ela no pé. É volante à moda antiga mesmo, ele dá o carrinho, recupera a bola e entrega para quem estiver mais perto porque não quer a responsabilidade de levar o time para frente. É o meia que desce para fazer a construção e os volantes guardam as energias para roubar a bola quando for necessário. Os jogadores mais agudos atuam nas pontas, o Luque Bacchio e o Ejuque. Dois jogadores de muita energia que correm o tempo todo, eles vêm embaixo para dobrar a marcação junto ao lateral e costumam ter perna para puxar o contra-ataque quando a roubada de bola acontece. Muito físicos, principalmente o Luque Bacchio, que joga pela direita e que até o momento são os responsáveis pelas principais jogadas do Sevilha. O Luque Bacchio está tendo mais impacto, tanto que é o artilheiro da equipe na temporada até aqui, mas o Ejuque também faz uma fumaça desgraçada lá pela ponta esquerda e se ambos tiverem espaço para correr, eles vão criar problemas para o Barcelona. No comando do ataque, quem costuma jogar é o Isaac Romero, aquele tipo de centroavante que tem alergia a gol. São 9 rodadas e 0 gols até agora na competição. O famoso centroavante com média de um jogo por cada partida, porque não faz gol, não dá assistência, não sofre pênalti, não dribla, ele não faz nada que você pode esperar de um atacante. E o único motivo pelo qual ele continua sendo o titular da equipe, continua tendo oportunidade, é porque o seu reserva imediato, que é o Iheanacho, que inclusive foi contratado para ser titular, tá apanhando da bola. Ele não consegue dominar um passe. E também pela mesma justificativa que o Tite dava para manter o Gabriel Jesus titular na Copa de 2018. Apesar dele não fazer gol, ele faz um excelente trabalho tático. Isaac Romero, ele marca o volante do adversário os 90 minutos. Inclusive, algumas pessoas dizem que é por isso que lhe falta perna para estar na área na hora de finalizar. De uma maneira ou de outra, uma figura inócua na hora de atacar, mas que incomoda bastante a construção vinda de trás do adversário
quando ele precisa defender. O que é curioso é que no time titular você não tem nenhum nome conhecido mundialmente vestindo a camisa do Sevilla, mas no banco de reservas você tem dois caras que o grande público conhece e conhece muito bem. Tem o Montiel, que na Copa do Mundo de 2022 cobrou o pênalti decisivo e resolveu a disputa contra a França. E também tem o Jesus Navas, que foi o responsável por puxar o contra-ataque lá em 2010, que culminou com o gol do Iniesta e o título da Copa do Mundo para a seleção espanhola. Duas figuras de muito destaque no título mais importante da história dos seus países, mas que no Sevilla não tem oportunidade de sair no 11 inicial, de jogar como titulares. No caso do Jesus Navas, é uma situação da idade. Ele tem 38 anos, já vai completar 39. Ele teve algumas lesões graves no joelho que dificultam que ele consiga manter o ritmo e ele próprio não quer ser titular. Inclusive, ele já até avisou que no final do ano, não é no final da temporada não, é final do ano mesmo, em dezembro, no meio da temporada, ele vai se aposentar. Ele não consegue mais jogar. Ele diz, inclusive, que até para brincar com os filhos ele sente dor e não está mais conseguindo. Ele já não treina. Você está escutando o que eu estou falando? Ele não treina. Ele só faz acompanhamento fisioterápico na academia e se apresenta no jogo para tentar contribuir para o time. Não tem a menor condição física de continuar jogando. Mas ele disse que, como ele só percebeu isso depois que a temporada já tinha começado, ele não queria prejudicar o clube do seu coração, que é o Sevilla. Então ele vai esperar a janela de transferências, que vai abrir em janeiro. Lá ele vai se aposentar e dar oportunidade para o clube buscar um substituto. O Montiel não tem nada disso não, tá? É opção técnica. O treinador acha que ele está abaixo de quem vem tendo oportunidade. Ele que pode jogar tanto na lateral quanto na zaga, embora apareça mais frequentemente jogando pela lateral. É uma figura que ficou muito conhecida pelo pênalti que bateu e por nunca ter errado um pênalti, seja durante o jogo, seja em cobrança de pênalti, em toda a sua carreira como jogador, mas que no Sevilla, aparentemente, enquanto o técnico for o Garcia Pimenta, ele não vai ter oportunidade. Quem sabe, já que o técnico está balançando no cargo há algum tempo e era para ter sido demitido antes da data FIFA, ganhou uma sobrevida porque venceu o derby contra o Real Betis por 1-0, quem sabe não é o Barcelona que vai dar esse empurrãozinho final do treinador que está na beira do precipício. E com um substituto chegando, o Montiel volta a aparecer e a ter oportunidade. Porque no Sevilla ele está desvalorizado, mas na seleção argentina ele continua sendo convocado. Em números, o Sevilla é uma equipe mediana em tudo. É a 10ª defesa menos vazada, não está nem entre as melhores nem entre as piores. É o 11º ataque mais goleador, não está nem entre os melhores nem entre os piores. E está na 12ª posição no Campeonato Espanhol. Então tá ali no meio da tabela, não importa qual estatística você queira observar. Eles só lideram 2 estatísticas no campeonato, justamente aquelas que ninguém gostaria de estar liderando. É o time que mais levou cartões amarelos, são 27 cartões amarelos em 9 rodadas, e o time que mais levou cartão vermelho, 4 vezes. O Sevilla teve um jogador expulso no Campeonato Espanhol até aqui. Tendo tudo isso em mente, a gente pode afirmar com tranquilidade. Aquele Sevilla que ficou conhecido por incomodar os grandes e está sempre disputando os títulos de Copa nas fases mais agudas da Copa do Rei e vencendo com razoável frequência a Liga Europa, ele não existe mais. Desde a temporada passada vem numa queda acentuada e nessa está numa situação crítica para uma equipe de tamanha tradição. Não é normal o Sevilla, que se acostumou a ganhar a Liga Europa, não poder sonhar nem se classificar para jogá-la. E tá sempre olhando para baixo, com medo de, numa rodada de azar, acabar dormindo dentro da zona de rebaixamento. E para continuar fora da zona, precisa que no jogo de domingo e no resto do campeonato, 3 jogadores que vêm sendo muito importantes continuem mantendo o seu nível. Você já sabe o que vem agora no vídeo, né? Tá na hora do top 3 dos caras.
Tem duas menções honrosas que a gente vai fazer antes de mergulhar no top 3. Primeiro é o Jesus Navas, que estaria aqui caso fosse titular, tanto pela história que construiu dentro do clube, quanto pelo impacto que ele tem nas partidas quando costuma entrar, mas por não jogar mais do que 15, 20 minutos, por conta das questões físicas que a gente já comentou anteriormente, não faria sentido colocá-lo nesse pódio de principais jogadores da equipe. E também o Luque Bacchio, que eu sinceramente fiquei muito na dúvida se seria ele um dos membros desse top 3, porque ele é importante para a equipe. Mas eu cheguei à conclusão que ele não é mais importante do que os 3 que vão ser citados. Por isso, menção honrosa para Luque Bacchio e Jesus Navas, mas no top 3 mesmo, quem entra são esses caras. Em terceiro lugar, o Gudelj. Na ausência do Jesus Navas e do Saúl Ñíguez, é o Gudelj que leva a abraçadeira de capitão. É um dos jogadores mais experientes do elenco, fez parte do tempo áureo do Sevilha, no qual a equipe empilhava taças de Liga Europa, já está aqui desde 2019 e costuma ser uma figura central na proteção à área da equipe da Andaluzia. É o famoso cão de guarda. Muita capacidade de imposição física, mas pouca capacidade criativa. Desarma, mas não arma. Corre o campo todo, mas só quando não está com a bola no pé. Quando ela chega queimando, ele se desfaz dela o mais rápido possível e toca para quem está mais perto. Então ele não tá lá para ameaçar o adversário, ele tá lá para proteger a própria defesa. Nesse jogo, que tem tudo para ser de amplo domínio de posse de bola do Barcelona, por jogar em casa, pelo estilo de jogo da equipe, pela falta de soluções técnicas do Sevilha, evidente que o Barcelona vai mandar na partida, tem tudo para ser um ataque contra a defesa, é justamente esse volante defensivo que a gente provavelmente vai escutar o nome várias vezes na partida. Raramente ajudando na saída de bola, mas muito frequentemente incomodando os meias do Barça e tentando atrapalhar a construção das nossas jogadas. Missão ingrata a que vai ter o volante sérvio, porque vai bater de frente constantemente com Pedri, com Casadó, com Pablo Torre, com Dani Olmo, quem sabe com Fermin, com Gavi. Então é difícil imaginar que ele vai conseguir cumprir a sua missão. Mas quando a gente olha para o Sevilha, se tem alguém que pode atrapalhar esses meias do Barcelona de fazerem o jogo fluir, é o Gudelj. No segundo lugar, o Orhan Nyland, goleiro norueguês da seleção e do Sevilha. Ele chegou na temporada passada, justamente quando o time da Andaluzia começou a passar por um declínio, tanto financeiro quanto técnico. No entanto, não é por culpa do goleiro. A realidade é que se o Sevilha está conseguindo ficar longe, manter uma saudável distância da zona de rebaixamento, é muito por conta das defesas do norueguês. Não é à toa que ele é o terceiro goleiro que mais fez defesas na competição. E para o Sevilha sonhar com um pontinho, ou sendo mais realista, sonhar em não ser humilhado nessa partida em Montjuic, ele vai precisar manter essa média de mais de 3 defesas difíceis todo jogo. E para ajudar ele, tem o nosso primeiro lugar nesse top 3, o Loic Badé. O Badé chegou no Sevilha com 22 anos de idade para substituir o Jules Koundé, que vocês sabem, joga no Barcelona. Já na temporada de estreia, ele foi importante para o Sevilha conquistar o seu último título até aqui, que foi, como você já deve imaginar, a Liga Europa, e está sendo tudo que a equipe gostaria que ele fosse. Não é à toa que hoje, com 24 anos de idade, o nome dele já seja frequente nas convocações da seleção francesa e até nas listas de transferências de clubes maiores, de equipes que têm mais ambição. É o jogador de maior nível técnico da equipe no momento, e dentro da partida vai ter provavelmente a missão mais importante, que é marcar o Lewandowski, o jogador com mais gols na temporada entre todas as principais ligas da Europa. Óbvio que o polonês leva vantagem nesse confronto, muito mais experiente, muito mais consagrado, mas o defensor francês vem com aquela motivação que é natural de qualquer equipe menor quando enfrenta um grande,
como é o caso do Barcelona, e com um plus, com um adendo. É num jogo desse que ele pode mostrar para quem tem ele na lista de transferências que ele merece uma oferta oficial, porque até agora não chegou nenhuma. Indo bem contra o Barcelona, marcando o Lewandowski, o Badé mostra, confirma para o mundo inteiro que o Sevilla ficou pequeno e que ele tem que alçar voos maiores. Então cuidado, porque a gente tem um jovem talentoso querendo se provar. Isso sempre é perigoso. Olho nele também nas bolas paradas. O desgraçado tem 1,91 m e já fez um número razoável de gols ao longo da carreira. Esse top 3, como você pode perceber, não tem nenhum nome consagrado, porque o Sevilla não tem mais nomes consagrados dentro do seu elenco, e ao mesmo tempo é formado exclusivamente por jogadores de vocação defensiva. E isso não é por acaso, é um retrato do que deve ser a partida. O Sevilla se tornou uma equipe de poucas soluções ofensivas. E quando vai enfrentar uma equipe tecnicamente superior, como é o caso desse domingo, é natural que os jogadores que mais apareçam sejam jogadores da defesa. Não se vai chegar ao cúmulo que foi a partida contra o Getafe, aonde o time de Madrid estava perdendo e mesmo assim continuava com todos os seus jogadores dentro da própria área e permitindo que o Barcelona tivesse 80% de posse de bola. Não vai chegar nesse nível. Mas mesmo assim, a prioridade do Sevilla vai ser não dar espaços e o Barcelona vai ter que se esforçar bastante para poder construí-los. Mas afinal, como é que vai dar para construir esses espaços? Eu vou te explicar agora, porque chegou a parte do vídeo em que a gente apresenta as 5 chaves para a vitória. A primeira chave para a vitória é paciência. Às vezes você enfrenta um time que veio jogar pelo 0 a 0 e com 15 minutos você abriu o placar e destruiu a estratégia do adversário. Mas a gente sabe que o normal é que quando uma equipe venha pensando apenas em se defender, no começo da partida, às vezes até durante todo o primeiro tempo, seja difícil encontrar os espaços e criar as oportunidades. Isso costuma acontecer porque mesmo sendo tecnicamente inferior, na hora de defender, a partir da imposição física, os times menores, às vezes, conseguem igualar os jogos contra as equipes mais qualificadas. Mas o tempo passa, o cansaço bate, aquela facilidade de acompanhar o ponto adversário até o final começa a ser substituída pelo desgaste de já ter feito isso durante o jogo inteiro, e lá no segundo tempo, às vezes, no final do primeiro tempo, aparecem espaços que antes parecia que era impossível a gente obter. O jogo contra o Sevilla tem cara de que vai ser um desses jogos, que é estressante para a torcida e frustrante para os jogadores. Mas cabe tanto aos torcedores que estão na arquibancada, quanto aos atletas que estão dentro de campo, ter paciência. Não é ser passivo, não é deixar acontecer que o gol vai sair naturalmente, mas ter paciência. Não se frustrar, não ficar nervoso, não ter pressa para que o gol saia, porque à medida que o tempo for passando e a pressão for acontecendo, os espaços vão surgindo. É nessa toada que vem a segunda chave, que acaba sendo até um complemento à primeira. O Barcelona vai precisar de intensidade desde o primeiro minuto. Como falei anteriormente, a gente não pode confundir paciência com passividade. Não se permitir ter pressa para construir as jogadas não é a mesma coisa que ficar tocando a bola de maneira burocrática de um lado para o outro. Se passar muito tempo estudando o adversário, tendo medo de errar uma jogada mais agressiva, tendo receio de verticalizar e acabar perdendo a posse de bola, se for aquele jogo que infelizmente o Barcelona demonstrou na temporada passada, é muito provável que o Sevilla tenha oportunidade para descansar enquanto o Barcelona toca a bola de lado e, portanto, demore muito mais tempo para que eles cansem e os espaços apareçam, como naturalmente acontece numa partida do tipo. Isso é algo que nem precisa ser dito quando a gente fala de um time do Hansi Flick. É uma exigência que ele faz, não importa a partida, não importa o adversário. Mas no jogo de domingo,
é uma característica que vai ser muito mais importante, que vai ser crucial para que o Barcelona consiga construir as jogadas e fazer os gols. Tem que ter paciência sim, falamos na primeira chave, mas sem abandonar a intensidade, porque se não houver a combinação desses dois fatores, o tempo passa, quando você percebe é 40 do segundo tempo e ao invés de construir jogadas, vai ter que apelar para o chuveirinho e torcer para alguém meter um gol de cabeça aos 45. Terceira chave, agressividade nos dribles. O Sevilla é uma equipe que normalmente costuma ter mais preocupações defensivas do que ofensivas. Isso está no DNA do seu técnico. O Garcia Pimenta fez isso lá com o Las Palmas na temporada passada e veio para o Sevilla para implementar a sua filosofia. Qualquer equipe que você jogue dessa maneira vai acabar exigindo que você arrisque um pouco mais, que você seja mais agressivo, que você parta para cima para construir o espaço a partir de um drible, a partir de uma jogada diferente. Mas no caso do Sevilla, ainda tem um bônus quando você parte para cima dos caras. Eles são muito indisciplinados, eles têm muita dificuldade para matar as jogadas desarmando. Não é à toa que eles são líderes de cartões, tanto quando a gente fala da cor amarela, quanto quando a gente fala da cor vermelha. Um Lamine Yamal inspirado e abusado é certeza de que o nosso adversário vai terminar a partida no máximo com 10 jogadores. Então, deixa o garoto brincar, deixa ele ir pra cima dos caras, que quando a defesa começar a ficar amarelada, ou o técnico vai ter que tirar os defensores de campo, sendo que no banco não tem ninguém de um nível minimamente parecido. Você vai ter uma queda significativa no potencial defensivo, ou ele vai ter que se arriscar a jogar com um a menos, que é o que deve acabar acontecendo. Quarta chave, é uma chave defensiva, tem que evitar escanteios e faltas laterais. Eu sei que o Barcelona até agora na temporada não sofreu nenhum gol em jogadas de bola parada, nem escanteio, nem falta lateral, só se você considerar os pênaltis, aí o Barcelona sofreu 2 gols de pênalti na temporada até aqui, mas quando a gente enfrenta uma equipe como o Sevilla, que tem poucas opções de construção ofensiva, eles estão querendo justamente essa uma bola, que você chama todos os seus especialistas para dentro da área, coloca os seus jogadores mais altos em condições de cabecear, coloca o seu melhor cruzador com a bola parada e com a distância regulamentar garantida, e ele vai lá e faz chuveirinho. Então tudo bem, o Barcelona defende muito bem jogadas do tipo, mas não é por isso que a gente vai abusar da sorte. Numa partida em que essa parece ser a única arma do adversário, a gente não vai dar munição para ele ter oportunidade de usar. E a quinta e última chave, o Pedri tem que carimbar as jogadas. E tem 3 motivos para esse ser um ponto crucial para a gente conseguir uma vitória tranquila. O nível técnico do jogador, a fase que está vivendo e o encaixe tático das duas equipes. Já falamos do drible como uma arma importante para desmantelar a defesa adversária, mas a gente sabe que é difícil driblar quando tem um exército te marcando. Tu recebe a bola na ponta, tem o lateral para dar combate, tem o meia dobrando a marcação, tem o volante aproximando para impedir o drible para o meio, você tem o zagueiro ali fechando o fundo. Tá complicado se você está cercado por 4 de você fazer o drible. Mas se de um lado tem muita gente marcando, do outro tá sobrando espaço. Quem é o nosso jogador que tem a melhor condição de escanear o campo e saber aonde o time está em uma situação de vantagem numérica ou pelo menos de 1 contra 1? É o Canário, é o Pedri. Então dá a bola para ele, que quanto mais tempo a bola tiver no pé do Pedri, mais oportunidades nós vamos ter dele próprio encontrar uma assistência dentro da área ou de acionar nas pontas Yamal ou Rafinha. Quem tiver, naquele momento específico do jogo, com melhores condições de partir para cima do adversário. Resumindo, o Sevilla é uma equipe de poucas soluções ofensivas, mas de muito talento defensivo.
e, portanto, deve vir para a partida sonhando com o 0 a 0. Se der para achar um gol numa jogada de escanteio, numa bola lateral, num erro individual de um defensor do Barça, é claro que eles vão tentar aproveitar a oportunidade. Mas em nenhum momento essa vai ser a estratégia do Garcia Pimenta. Ele não vem para fazer gols em Montjuic, ele vem para não tomar. No entanto, repito o que já falei anteriormente no vídeo, não é o extremo de retranca que a gente vê no Getafe, por exemplo, que mesmo perdendo a partida, mas perdendo de pouco, eles se dão por satisfeitos e continuam com todos os homens dentro da própria área. O Getafe, quando visitou Montjuic, perdendo de 1 a 0, não tinha nenhuma ambição, nem nenhuma demonstração de buscar o empate. O Sevilla, se ficar atrás no placar, vai tentar correr atrás do resultado, vai tentar salvar esse pontinho, não vai se dar por satisfeito apenas de perder de pouco. É aí que os espaços devem começar a aparecer e o Barcelona provavelmente deve construir um resultado tranquilo. Tudo passa por o quão cedo será marcado o primeiro gol. Quanto mais cedo esse primeiro gol for marcado, mais tempo a gente tem para o segundo, terceiro, quarto, quem sabe o quinto, quem sabe mais uma goleada, como a gente se acostumou a ver e sente orgulho quando vê o flic-flaca do Hansi Flick funcionando e buscando esses resultados elásticos. Mas afinal, quem vai ter a missão de fazer acontecer na prática isso tudo que eu discuti com você aqui no vídeo, na teoria? Vamos descobrir agora na nossa aposta da escalação. O Barcelona tinha duas dúvidas para essa partida, que eram Yamal e Lewandowski, que voltaram da data FIFA com dores, mas depois de exames e treinamento já está comprovado que eles têm condições de ser titular sem nenhum tipo de problema. Penso eu, e aparentemente concordo o Flick, a não ser que tenha um informe médico avisando que o jogador não tem condições de ser titular, vai pro jogo. Porque não adianta nada perder pro Sevilla pensando no jogo contra o Real Madrid. O campeonato de pontos corridos, todas as partidas são muito importantes, são 38 finais. Contra o Osasuna teve informe médico. Olha aqui, paizão, esses caras estão precisando descansar. E aí tudo bem, coloca no banco de reservas. Mas contra o Sevilla, tá todo mundo liberado para jogar. Então o Hansi Flick deve, e acredito, vai com força máxima para o confronto. Gavi, Olmo e Fermin são três jogadores que devem ser relacionados, mas que têm zero chance de titularidade, porque se vierem a jogar, devem jogar 15, no máximo 20 minutos, nesse processo de recuperação. Lesionaram, se curaram e agora tem que recuperar o ritmo de jogo. Já o De Jong já buscou esse ritmo de jogo anteriormente, deve ter mais protagonismo do que teve nas últimas partidas, mas continua não sendo uma aposta para entrar no 11 inicial. Tem mais chances do que os outros três que eu acabei de citar, mas continua tendo menos chances de ser titular do que de ser reserva. Dito tudo isso, qual é a escalação? Vamos lá. Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde, Eric Garcia, Casadó, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha e Lewandowski. Meu palpite é 5 a 0 Barça, com Lewandowski aumentando a vantagem na liderança da artilharia do Campeonato Espanhol e quem sabe com um gol emocionante no segundo tempo, um gol do Fati, um gol do Gavi. Pô, por que não? Um gol de cada, eles chorando no campo, a gente chorando em casa e aquela choradeira desgraçada por pura emoção, felicidade do nosso coração blaugrana, que pouco a pouco o Hansi Flick vai começando a ter um pouco mais de confiança de que essa equipe tem um futuro muito bom, mas não só em temporadas posteriores, já agora, nessa temporada 24-25. Mas e você, quer concordar ou discordar de alguma coisa que ouviu nesse vídeo? Então deixa aí nos comentários. E não esquece do engajamento, curte, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Fazendo tudo isso, você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro, direto
aqui da Catalunha. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.